Bom dia, pessoal. Estamos aqui iniciando aí a gravação da correção do concurso de Arujá para secretário de escola do primeiro grau, as questões de matemática. Gravamos aí algumas questões anteriores de uma outra forma e agora nós resolvemos fazer via PowerPoint porque estávamos aí com um problema para acertar a câmera correta. Se vocês viram as questões anteriores aí, vocês viram que nós tivemos algumas dificuldades. Então estou fazendo essa nova forma de correção e vocês vão comentando aí o que acharam, se acharam essa melhor, essa mais clara ou não, se a gente retoma da outra forma. Vou aguardar aí a opinião de vocês. Então nós estamos refazendo aí a correção da questão de matemática número 15, onde diz o seguinte: imprimindo 60 cópias por minuto e trabalhando 6 horas por dia, uma máquina de gráfica conclui certo trabalho em 10 dias. Outra máquina da mesma gráfica, imprimindo 48 cópias por minuto e trabalhando 5 horas por dia, concluirá o mesmo trabalho em um número de dias iguais a. Questão A, 18. Alternativa A, 18, alternativa B, 16, alternativa C, 15, alternativa D, 14 e alternativa E, 11. Pessoal, essa é uma questão de regra de 3 composta. Nós vamos estar aí vendo como é que a gente resolve esse modelo de questões, e é uma coisa simples, não é tão complicada, mas precisa prestar atenção aí nos detalhes aí do método utilizado para a resolução desta questão. Primeira coisa que a gente faz, pessoal, é construir essa tabelinha aqui. Mas professor, na hora do exame não vai ter tempo. É sim, pessoal. Se você construir essa tabelinha, a probabilidade de você errar é muito grande. Então, o que acontece sempre num exercício de regra de 3 composto simples? O enunciado do problema nos fornece aí as grandezas totais. Depois ele vai nos fornecer as outras grandezas, faltando uma. Eu costumo colocar o antes, o que acontece no início do problema, as grandezas que ele nos fornece, e o depois. O que acontece aí, o que ele vai querer saber depois. Ele vai nos fornecer alguns dados e vai fazer uma perguntinha depois. Então nós verificamos no problema que a velocidade é uma das grandezas, a velocidade de impressão, 60 cópias por minuto, aconteceu antes. Quando ele imprime 60 cópias por minuto, ele executa aí o trabalho. Ele trabalha 6 horas por dia. E ela conclui esse trabalho, de uma determinada quantidade ali de cópias ali, em 10 dias. Aí a outra máquina, o que é o depois, pessoal, ele nos fornece a seguinte informação. Ele imprime 48 cópias por minuto, aí a grandeza de velocidade, igual a essa aqui, na mesma coluninha. Trabalhando 5 horas por dia, eu vou colocar os 5 na mesma coluninha de horas, e aí ele pergunta aí, concluirá o mesmo trabalho em um número de dias igual a, seria a pergunta, que é o nosso X, que é a nossa incógnita aí, né, pessoal, para a gente poder descobrir depois, efetuando aí as técnicas para resolução da regra de 3, que nós veremos no próximo slide. De que forma a gente faz isso, pessoal? A primeira coisa que a gente faz, a gente vai tampar uma das grandezas aí, e com relação à grandeza onde está incógnita aí, a gente vai verificar a grandeza velocidade com relação à grandeza dias, se ela é proporcional ou inversamente proporcional. Eu coloco a seta para cima, porque se for diretamente proporcional, a seta vai ficar para cima. Se for inversamente proporcional, a seta vai ficar para baixo. Eu faço a seguinte pergunta aí. Se eu imprimo 60 cópias por minuto e executo o trabalho em 10 dias, se eu diminuir a velocidade de impressão, se eu imprimir menos cópia, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, né, pessoal? A hora que eu diminuo a velocidade, que eu desacelero aí, que eu diminuo a nossa velocidade de impressão, para mim imprimir a mesma quantidade de cópias, vai aumentar a quantidade de dias. Então, quando eu diminuo uma, a outra aumenta. Isso é inversamente proporcional, por isso que essa seta está para baixo. A mesma coisa eu vou pensar com as horas em relação aos dias. Se eu trabalho uma quantidade menor de horas por dia, eu vou terminar o meu trabalho em menos dias ou em mais dias?
em mais dias, né, pessoal? Diminuiu a quantidade de hora que eu trabalho, eu tenho que executar o mesmo trabalho, eu vou aumentar a quantidade de dias, eu vou demorar mais tempo para executar. Também é inversamente proporcional esta grandeza. As duas grandezas em relação aos dias são inversamente proporcionais. Feito isso, nós temos aí uma técnica para resolver, que veremos no próximo slide. Quando é assim, pessoal, quando elas são diretamente proporcionais, eu copio primeiro, eu sempre faço isso, eu copio primeiro aqui a coluna, aonde está o dias, em forma de um número racional, de um número quociente, tá, pessoal? Em forma de fração, como preferir, da forma como está aqui. Eu sempre faço isso na coluna onde está a minha incógnita, onde está o meu x. Copio 10 dividido por 6 em forma de fração. Ponho igual. Aí eu vou verificar se a grandeza ela é diretamente proporcional ou inversamente. Como a seta está ao contrário, ela é inversamente proporcional. Então, na hora de copiar aqui em forma de fração, eu inverto, pessoal. Coloco 48 primeiro e o 60 depois. A mesma coisa vai acontecer com a grandeza horas. Eu verifico se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Ah, professor, se fosse diretamente proporcional, eu copiaria da forma que está aqui. Como é inversamente proporcional, eu vou inverter as duas posições, ok, pessoal? Montei essa equação desta forma e sempre aqui eu multiplico quando é regra de 3 composta, tá, pessoal? Eu vou multiplicar uma grandeza pela outra e aí transformar numa regra de 3 simples, tá bom? Essa é a técnica que a gente usa para resolver esta questão. Então ficou 10 sobre x é igual a 48 sobre 60 vezes 5 sobre 6. Deixa eu voltar um slide aqui, pessoal. Tinha avançado o slide, vou voltar aqui para vocês acompanharem o processo. O que eu fiz? Eu executei essa multiplicação aqui, 48 vezes 5 dá 240, 60 vezes 6, 360. Mantive ali a primeira fração, ok, pessoal, da mesma forma, e só multipliquei. Multiplicação de fração, a gente multiplica o de cima pelo de cima, numerador pelo numerador, e o de baixo pelo de baixo, denominador pelo denominador, ok, pessoal? Assim que executa multiplicação de fração. Se tiver alguma dificuldade, precisa treinar isso aqui, ok? Agora é simples, né, pessoal? Depois que eu fiz executei a multiplicação lá, a minha meta aqui, a minha missão é isolar o x, para me descobrir qual é o seu valor aí numa equação. Esse número 240 está dividindo, como vocês já estão acostumados, né? Passa para lá, na verdade ele está multiplicando, desculpa, passa para lá dividindo a operação inversa, ok, pessoal? Vamos manter assim, tá? X é igual a 3.600 dividido por 240. A hora que eu efetuo essa divisão aqui, eu tenho a resposta x igual a 15 dias, ok, pessoal? A alternativa C é a resposta correta, tá bom? Muito simples, exercício muito fácil de ser resolvido. Caso tenha alguma dificuldade, coloque aí no comentário, a gente tenta resolver um outro exercício semelhante de uma outra forma, ok, pessoal? Um abraço e coloque aí o seu comentário, se você preferiu aí desta maneira as correções, e eu vou estar continuando, que assim agora é muito mais rápido, muito mais fácil, na minha visão de fácil compreensão, mas vocês aí que são os interessados, vocês que fizeram este concurso, ou vão prestar um próximo concurso aí em Arujá, para secretário de escola ou em qualquer outra cidade, esses costumam ser os padrões aí de questões com os conteúdos das questões de matemática. Um abraço a todos, não esqueça aí de se inscrever no canal. Abraço!